Hoje, estamos analisando um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Irlanda. Mary Bridget Byrne nasceu em 1865 e vivia na comunidade rural de Dunane, que ficava no Queen's County, na Irlanda, atualmente conhecido como County Lowis. Seus pais, James e Elizabeth Byrne, eram agricultores arrendatários que trabalhavam duro para criar seus 9 filhos. Mary cresceu em uma época em que a Irlanda ainda se recuperava das dificuldades sociais e econômicas que se seguiram à Grande Fome. Na década de 1870, o país mudava lentamente. A guerra agrária não havia começado, mas agricultores arrendatários, como os Byrnes, viviam sob aluguéis incertos e poucas oportunidades. A educação, no entanto, havia se tornado mais acessível. O Sistema Nacional de Ensino, criado nos anos 1830, permitiu que até crianças de famílias rurais modestas aprendessem a ler e escrever. Mary frequentou uma pequena escola local, recebendo uma educação básica que era considerada respeitável para a filha de um fazendeiro na época. Em 1890, ela se casou com John Daly, do vilarejo vizinho de Cretchard. John trabalhava como carregador de carvão e o casal se estabeleceu em um terreno de 2 hectares em Clonbrook, perto da estrada entre Carlow e Castlecomer. A região era famosa por suas terras agrícolas e pela poeira preta das minas de carvão próximas ao longo dos anos. Mary teve 2 filhos, João, nascido em 1891, e Elizabeth, em 1893. Viviam de forma tranquila e respeitável, e o Sr. João Daly frequentemente precisava trabalhar longas horas entregando carvão, o que significava que ele costumava passar o dia todo fora e só chegava em casa muito tarde. Após a virada do século, começaram a surgir rumores de que o casamento do Sr. João e da Sra. Maria Daly estava longe de ser feliz. Fofocas locais diziam que José Taylor, vizinho dos Daly e 12 anos mais jovem que a Sra. Daly, tornou-se estranhamente íntimo dela. Na segunda-feira, 16 de junho de 1902, o Sr. João Daly foi enviado para Carlow para entregar uma carga de carvão. Ele trabalhou normalmente e ficou na cidade até o início da noite antes de ir para casa. Várias pessoas que o viram na estrada depois comentaram que ele estava dirigindo mais rápido do que o normal. Quem o conhecia dizia que ele era um motorista lento e cauteloso, raramente apressado. Mas, nessa ocasião, ele parecia estar apressando o cavalo em um ritmo acelerado. Quando o Sr. Daly chegou em casa em Clonbrook, desatrelou o cavalo e o soltou no campo atrás, como de costume. O dia foi longo e ele ficou feliz de chegar em casa. Na manhã seguinte, terça-feira, 17 de junho, a Sra. Daly acordou e percebeu que seu marido não estava na cama. Por volta das 8 horas, ela chamou o filho e pediu que procurasse o pai. O garoto saiu, mas logo voltou. Ele, angustiado, contou à mãe que o pai estava deitado no campo. A Sra. Daly então o seguiu e, alguns momentos depois, viu o corpo do marido deitado imóvel na grama. Ela parou um instante, observou a cena e voltou para casa. Dentro de casa, ela pausou, reunindo pensamentos e considerando o próximo passo. Por razões que nunca foram claramente explicadas, a Sra. Daly não avisou imediatamente a polícia, e algum tempo se passou antes que ela os notificasse. Mas quando o relatório finalmente foi recebido, os policiais chegaram sem demora e iniciaram uma investigação no local. Eles encontraram o Sr. Daly deitado no chão, não muito longe de onde o cavalo havia sido solto na noite anterior. A cabeça dele estava gravemente ferida, com bastante sangue na grama ao redor, devido à gravidade dos ferimentos. Os policiais logo concluíram que houve um ataque violento. Questionada, a Sra. Daly disse que viu o marido pela última vez quando ele saiu para o trabalho na manhã de segunda-feira. Ela contou que ficou acordada até 11 horas esperando ele voltar, mas, como não voltou, foi dormir. Quando perguntaram se ela tinha ouvido algum barulho durante a noite, ela respondeu que não e disse que dormiu profundamente até de manhã. A polícia logo ficou ciente dos boatos sobre a Sra. Daly e José Taylor, então decidiu levar o Sr. Taylor para a delegacia para interrogatório. Na quarta-feira, 18 de junho, o legista do condado, Dr. Higgins, realizou um inquérito em Clonbrook, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A audiência teve a presença de magistrados locais e policiais. Muitas pessoas da região também se reuniram para ouvir as evidências. Para eles, a tragédia despertou não apenas preocupação, mas também uma forte curiosidade, levando-os a testemunhar o inquérito pessoalmente.
A primeira testemunha chamada foi o filho mais novo da senhora Daly, que, assim como o pai, se chamava João. Ele ficou muito emocionado ao depor e contou que, na manhã em que encontraram o corpo, sua mãe pediu que ele procurasse o pai. Ele contou que, ao atravessar o campo atrás da casa, viu o pai deitado perto de uma abertura na cerca viva, parecendo morto. Ele disse que ficou bastante assustado, então correu de volta para contar à mãe, que imediatamente foi com ele até o campo. Ao ser questionado sobre o que a mãe fez depois, o menino disse que ela olhou o corpo por alguns instantes, virou-se e afirmou que o pai estava morto. O sargento Conlon foi a próxima testemunha. Ele descreveu sua chegada à residência de Daly e disse que, quando chegou ao campo, encontrou o Sr. John Daly deitado de lado, com a cabeça gravemente ferida e o boné a uma curta distância. Ele disse que a área próxima mostrava sinais de luta e havia marcas que pareciam ter sido feitas ao arrastar um corpo pela grama molhada. Ele disse que havia sangue no chão. Ao ser questionado sobre o que fez depois, o sargento Conlon disse que chamou imediatamente o médico do distrito e mais policiais de Carlow, pois sabia que seria necessária uma investigação. Outras testemunhas deram depoimentos sobre o caráter do Sr. Daly, descrevendo-o como um homem trabalhador que raramente falava mal de alguém. E embora fosse conhecido por beber, ele era geralmente bem visto no distrito. Outros citaram as fofocas locais sobre a amizade da Sra. Daly com José Taylor, vizinho que morava perto dali. Testemunhas afirmaram que o relacionamento entre eles não era apropriado, sendo citado repetidas vezes no processo. A última testemunha foi o Dr. McKenna. Ele relatou os ferimentos do Sr. Daly e disse que a morte ocorreu por fratura no crânio e hemorragia interna. Ele afirmou que alguns ferimentos foram causados por objeto contundente e outros por algo cortante, como um garfo de feno. Após o depoimento médico, o legista resumiu as evidências para o júri. Ele comentou sobre a gravidade do crime e a ausência de qualquer motivo claro até o momento. Descoberto. O júri se retirou brevemente para considerar seu veredicto e, ao retornar, concluiu que João Daly havia sido assassinado intencionalmente por alguma pessoa ou pessoas desconhecidas. Foi observado que José Taylor, cujo nome havia sido mencionado em conexão com discussões anteriores na casa dos Daly, não estava mais sendo detido pela polícia. As autoridades afirmaram que ainda não havia provas suficientes para acusar alguém, mas as investigações continuavam. O inquérito foi encerrado com solidariedade à Sra. Daly e seus filhos, cujo sofrimento foi evidente durante o processo. A polícia continuou sua investigação, desvendando gradualmente as circunstâncias complicadas que envolviam o caso. Ficou claro que Joseph Taylor e a Sra. Daly tinham um relacionamento impróprio há algum tempo, e o Sr. Daly frequentemente discutia com eles por esse motivo. Isso, combinado com as circunstâncias suspeitas da morte do Sr. Daly e outras evidências coletadas, a polícia prendeu tanto Joseph Taylor quanto Mary Daly e, na quinta-feira, 26 de junho, acusou ambos de assassinato. Nos meses que se seguiram, o caso gerou muita discussão em todo o condado, com especulações e rumores mantendo o interesse do público vivo. A investigação continuou e foram feitos preparativos para o julgamento, que finalmente começou em dezembro. Sr. Taylor e Sra. Daly se declararam inocentes, e o tribunal decidiu que Maria Daly teria julgamento separado, com o julgamento do Sr. Taylor prosseguindo. O tribunal estava cheio de espectadores, com muitos do lado de fora, todos ansiosos pelas provas do caso, que tinha abalado profundamente a comunidade de Clonbrook. O Sr. Dorenzi, que estava representando o Sr. Taylor, solicitou e obteve permissão para que certas partes das provas fossem excluídas, com base no fato de que elas se referiam a... Só um dos acusados da promotoria foi representado por Wakely, que iniciou o caso relatando os eventos que levaram ao assassinato. Ele alegou que o Sr. Taylor mantinha um relacionamento íntimo com Mary Daly há muito tempo e que ela o havia incentivado a matar o marido, inclusive fornecendo-lhe bebida para lhe dar coragem de cometer o ato. O Sr. Wakely explicou que o Sr. Daly possuía uma pequena propriedade de cerca de 2 hectares em Clonbrook, onde vivia com sua esposa e 2 filhos pequenos. Ele disse que o Sr. Daly trabalhava transportando carvão e outros materiais entre Clonbrook e Carlow, o que fazia com que ele frequentemente estivesse fora de casa durante o dia. Ele disse ao tribunal que o Sr. Taylor morava com sua mãe e seu irmão em uma fazenda a cerca de 230 a 270 metros da casa dos Daly.
O Sr. Taylor tinha relações impróprias com a Sra. Daly enquanto o Sr. Daly trabalhava fora. O Sr. Wakely enfatizou que esse relacionamento já durava há algum tempo e que, por causa disso, a Sra. Daly queria se livrar do marido e havia incentivado o Sr. Taylor a assassiná-lo. Várias testemunhas foram chamadas para depor. Algumas testemunhas descreveram ter visto o Sr. Daly em Carlow no dia 16 de junho, enquanto outras disseram que o viram perto de sua casa mais tarde naquela noite. O filho do falecido, John Daly Jr., contou ao tribunal que às 9h30 da noite do assassinato foi acordado por gritos no quintal. Ele disse que olhou pela janela e viu seu pai e o Sr. Taylor envolvidos em uma luta violenta. Olhando para o juiz, ele então disse que se levantou, se vestiu e saiu, onde viu sua mãe parada perto enquanto seu pai estava sendo atacado pelo Sr. Taylor. O menino contou que depois viu o Sr. Taylor arrastar seu pai pela cerca até o campo atrás da casa. Ele disse que o seguiu até a segunda cerca e viu seu pai ser puxado para o campo grande. Ele disse que então houve um som parecido com alguém sendo atingido e depois de alguns instantes o barulho parou. Ele contou que voltou para casa e dormiu de novo. O tribunal ficou em silêncio durante todo o depoimento do menino. Mas, quando ele contou como, na manhã seguinte, sua mãe o mandou procurar o pai, e como ele voltou dizendo que achava que seu pai estava morto. No campo, um murmúrio percorreu a multidão antes que o tribunal ficasse em silêncio. Elizabeth Daly, sua irmã, disse que não acordou naquela noite, mas estava presente pela manhã quando seu irmão foi procurar o pai deles. Ela disse que depois sua mãe os mandou à delegacia relatar a morte e orientou que dissessem não saber como ocorreu. Os policiais que inspecionaram o local relataram ter encontrado instrumentos próximos, todos com sangue e provavelmente usados no crime. O Dr. Lane, que realizou a autópsia, afirmou que o falecido sofreu 12 ferimentos graves na cabeça, compatíveis com golpes repetidos de um objeto contundente. Testemunhas relataram que o Sr. Taylor frequentemente visitava a casa dos Daly enquanto o Sr. Daly trabalhava, confirmando o relacionamento entre Taylor e a Sra. Daly. Testemunhas relataram que os Srs. Taylor e Daly eram conhecidos por beber e já haviam discutido antes. Ao concluir o julgamento, o juiz Kenney destacou as provas e enfatizou o testemunho não contestado. O Sr. Taylor teve relações impróprias com a esposa do Sr. Daly, que o incentivou várias vezes a matar o marido e até lhe deu bebida para ajudá-lo. O júri deliberou por 40 minutos e então entregou o veredito. Eles consideraram o réu, Sr. Joseph Taylor, culpado de assassinato. Ao ser questionado, o Sr. Taylor afirmou ser inocente. Mas o Sr. Juiz Kenney então pronunciou a sentença de morte por enforcamento. O julgamento da Sra. Daly ocorreu em seguida, também presidido pelo juiz Kenney. Assim como no julgamento anterior do Sr. Joseph Taylor, o caso atraiu grande atenção. A sala do tribunal estava lotada de membros do público e da imprensa, todos atentos a cada detalhe do processo. Sr. Wakely, o Sr. Faulkner atuou como promotor, enquanto os Srs. Darenzi e O'Mehan representaram a defesa na abertura do julgamento. O Sr. Darenzi solicitou um adiamento, argumentando que muitos jurados haviam comparecido ou acompanhado as notícias do julgamento do Sr. Taylor e, portanto, poderiam estar tendenciosos. Esse pedido foi recusado e o julgamento prosseguiu. A promotoria expôs seu caso, focando no papel da Sra. Daly no assassinato, em vez de nos detalhes já estabelecidos no julgamento do Sr. Taylor. Eles alegaram que ela havia incentivado o Sr. Taylor a matar seu marido e lhe fornecido bebida para lhe dar coragem para isso. Também destacaram sua conduta logo após o assassinato, que, segundo eles, indicava culpa. Seus filhos repetiram o depoimento que haviam dado no julgamento de José Taylor e também descreveram como, após verem o pai morto no campo, a mãe continuou com as tarefas domésticas, preparando o café da manhã. Antes de instruí-los a fornecer informações falsas à polícia, a promotoria argumentou que essas ações demonstravam uma tentativa consciente de enganar e ocultar o crime. O sargento Conning depôs e afirmou que, ao visitar os Daly e falar com a Sra. Daly, ela lhe disse que não sabia onde o marido estava, mas disse que achava que ele poderia estar no campo. O sargento Conning disse que achou estranho que a Sra. Daly afirmasse que tinha ido procurar o marido, mas não conseguiu encontrá-lo.
O corpo que o sargento disse ter sido encontrado muito perto da casa, a promotoria também apresentou declarações feitas pelo Sr. Taylor, nas quais ele alegou que no dia 9 de maio a Sra. Daly tentou envenenar o marido colocando uma substância tóxica em seu chá, mas após o Sr. Daly dar um gole, ele se recusou a beber. A defesa contestou a admissão como prova, mas o juiz permitiu a consideração. O Dr. J. Lepper disse ao tribunal que examinou um líquido que estava em uma garrafa entregue à polícia pelo Sr. Taylor. Ele foi informado que essa era a substância usada pela Sra. Daly na suposta tentativa de envenenar o marido. Ele confirmou que era ácido carbólico e explicou que, se ingerido, causaria queimaduras internas graves e poderia ser rapidamente fatal. No entanto, ele também observou que a substância era usada como desinfetante em fazendas. Um vizinho da Sra. Daly relatou que em 15 de junho, um dia antes do assassinato, o Sr. Daly foi preso na delegacia às 2h30 da manhã por estar bêbado e causar confusão em casa. O vizinho afirmou que ele chegou a expulsar seus filhos de casa e confirmou que isso causou muito sofrimento e humilhação para a Sra. Daly. A promotoria reconheceu que o Sr. Daly era conhecido por beber, mas focou na maneira como a Sra. Daly orientava seus filhos. Após o assassinato, alegaram que ela orientou os filhos a enganar as autoridades e destacaram seu comportamento calmo e metódico. O que, segundo eles, contrastava fortemente com a violência e o caos das noites anteriores. O Dr. Lane e o Dr. McKenna falaram sobre a gravidade dos ferimentos na cabeça do Sr. Daly, confirmando que a morte foi causada por sangramento no cérebro, provocado por golpes repetidos. No discurso final, a promotoria afirmou ao júri que, apesar da simpatia, poderiam sentir compaixão pela Sra. Daly. O modo como ela agiu após o assassinato, preparando o café da manhã com calma, adiando relatar a morte do marido e mandando os filhos à polícia com instruções falsas, não condizia com alguém inocente. Eles destacaram que essas ações planejadas indicavam consciência e intenção, gerando sérias dúvidas para a defesa sobre o papel dela no crime. O Sr. Dorenzi disse ao júri que Sr. Daly e Sr. Taylor beberam muito no dia do assassinato. Isso significava que, ao se encontrarem, os dois homens estavam muito excitáveis. Ele sugeriu que o desfecho trágico pode ter sido causado por uma briga repentina entre os dois. E que a Sra. Daly, pega no meio da altercação, não teve nem a oportunidade nem a coragem de intervir. Ele pediu ao júri que considerasse a possibilidade de que os acontecimentos tenham saído do controle dela, em vez de serem resultado de qualquer ação deliberada de sua parte. O juiz Kenny resumiu o caso, orientando o júri a avaliar se a Sra. Daly participou do assassinato ou apenas o Sr. Taylor era responsável. Ele ressaltou que o julgamento era sobre a conduta da Sra. Daly, devendo ser avaliada sem relação com a condenação do Sr. Taylor. Ele pediu ao júri que analisasse todas as provas, incluindo as ações da Sra. Daly antes, durante e após o crime, para decidir se indicavam cumplicidade ou inocência. Após deliberar por 50 minutos, o júri retornou à sala do tribunal e anunciou seu veredicto. Consideraram a Sra. Mary Daly culpada de assassinato, mas recomendaram fortemente clemência. Quando questionada se tinha algo a dizer, a Sra. Daly permaneceu em silêncio, não oferecendo nenhuma palavra ao tribunal. O Sr. Juiz Kenney proferiu a sentença de morte por enforcamento. A sentença dela foi apelada e alguns esperavam comutação devido à recomendação de clemência do júri, mas o recurso foi rejeitado. Quando foi informada de que seu pedido de indulto havia sido negado, a Sra. Daly simplesmente balançou a cabeça e não disse nada. Durante seus últimos dias, ela manteve uma postura calma e serena. Recebia visitas regulares do capelão católico e de freiras do convento vizinho, que faziam o possível para confortá-la e consolá-la. Joseph Taylor negou consistentemente qualquer culpa e manteve sua inocência até o fim. Ele foi executado na prisão de Kilkenny na quarta-feira, 7 de janeiro de 1903. 2 dias depois, na sexta, 9 de janeiro, Mary Daly foi enforcada. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.